Oi, tralalalala, oi. Oi, tralalalala, oi. Oi, criança linda, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer uma pequena musicalização. Vocês lembram como era gostoso a nossa roda de música? Legal, né? Mas agora nós vamos fazer você aí na sua casa e eu aqui na minha. Vamos fazer a nossa caixa de música! Eba! Eu adoro a minha caixa de música. E você? Eu vou colocar a mãozinha e escolher uma música bem legal. A música do peixe! Uau! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, colocava a professora no fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, colocava as crianças no fundo do mar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como podereis viver? Como podereis viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Ei! Vamos ver agora qual é a música que eu vou pegar. Nossa, tem um monte de música aqui dentro. Deixa eu ver. A borboleta. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, borboletão, tá no fogão, fazendo macarrão para o João. Que legal! Que linda essa borboleta, né, gente? Agora é a última música, hein? Será que eu vou pegar a sua música preferida? Qual é a sua música preferida? Conta pra professora. O que é isso? Uma casa. Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim. Saiu de lá, uma lagartixa olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de morceguinho. Saiu de lá, uma bruxinha olhou pra mim e fez assim. Ha, ha, ha! Fui morar numa casinha infestada de florzinha. Saiu de lá, uma princesinha olhou pra mim e fez assim. Ai, que delícia o beijinho da princesa, meu Deus! Turminha, agora que a gente já cantou algumas musiquinhas, eu tenho certeza que você gostou, porque eu também amei todas as músicas de hoje. Vamos começar a nossa aula? Vai lá, pega seu material, seu estojo e vamos com a professora. Turminha, vocês se lembram o quanto foi legal a viagem da Ana e sua família para a Noruega? Pois bem, vamos relembrar essa experiência. Vou contar para vocês a história dessa viagem incrível e cheia de aprendizagem. O título da história é Um Mundo Cheio de Gente como a Gente. Ana tinha acabado de almoçar e estava no quarto, brincando com a sua boneca Lucilinda.
Ana escutou um grito vindo do quarto ao lado. Era seu irmão quem gritava: "Eu consegui! Eu consegui!" Poucos segundos depois, André, o irmão adolescente de Ana, apareceu na porta do quarto. André entrou sem bater no quarto de Ana e ainda apertou as bochechas dela e bagunçou seus cabelos, o que era um sinal de que ele estava realmente muito feliz. "Eu consegui, Aninha! Nós vamos para a Europa!" Ana não sabia muito bem o que isso significava. Também não teve nenhuma chance de perguntar para André o que era a Europa. Ele já havia saído pela sala, procurando seus pais, gritando a plenos pulmões: "Eu consegui! Eu consegui! Nós vamos viajar para a Europa!" Aos poucos, Ana começou a descobrir o que era a Europa, o que exatamente o André havia conseguido. Ana sabia que André e os amigos dele da escola faziam robôs. Ana achava os robôs de André e dos seus amigos bem sem graça. Na maioria das vezes pareciam carrinhos. Ana, no entanto, deveria estar enganada. As pessoas da Europa tinham gostado bastante dos robôs de André e dos seus amigos e tinham convidado todos para um festival internacional de robôs. O festival ia acontecer em uma cidade chamada Oslo, em um país que fica na Europa, chamado Noruega. Ana e André estudavam na mesma escola. No dia seguinte, a professora Diana fez uma roda de conversa com os alunos. Ela falou uma manhã toda sobre a tal Europa e a Noruega. Lembrando que a Noruega é o país que ia acontecer o festival de robôs. Ela falou também como os alunos mais velhos da escola iriam representar o Brasil. A professora mostrou para Ana e para seus colegas aonde fica a Europa em um mapa mundi e depois mostrou também no globo terrestre. Disse que no mapa nem parecia tão longe passar o dedo entre a Europa e a América do Sul, continente onde fica o Brasil, nosso país. Mas de avião, essa viagem poderia demorar um tempão. Ana achou que isso nem era tão grande coisa. Quando ela saía da cidade de Belém do Pará para visitar a vovó Helena e o vovô Rotir, na fazenda perto da cidade de Carlos Chagas, lá em Minas Gerais, ela e os pais ficavam viajando o dia inteiro de avião, depois de ônibus, depois de carro, até que conseguissem chegar. Ana gostava de viajar mais de avião do que de ônibus ou de carro. A mãe de Ana, chamada Rosa, passava toda a viagem de avião brincando com ela e com a Lucinda, sua boneca. Já Alberto, o pai dela, ficava tentando acalmar o André, que morria de medo do avião estar tão longe do chão. Quando o dia da viagem para a Europa chegou, todo mundo parecia tão agitado quanto André. Para Ana, era só mais uma viagem de avião, só que com o maior avião que ela já tinha visto. Ia ter até uma tela. A Ana poderia escolher assistir desenho, ouvir músicas ou até jogar jogos. André nem percebeu que também tinha essas opções. Ele estava todo apavorado com o avião. A mamãe Rosa ajudava a Ana a encontrar desenhos animados e brincava com a Lucilinda de vez em quando. Tudo parecia bem igual às viagens que faziam para visitar a vovó Helena. A única diferença que realmente incomodava a Ana é que ela estava cheia de roupas de lã, que a finicavam. "Mamãe, essa meia calça coça!"
Mas na neve vai proteger você do frio, filha. O que é neve, mãe? A mamãe Rosa começou a explicar que quando chegassem na Europa, principalmente na Noruega, o país que aconteceria o festival de robôs, estaria muito frio, mas muito frio mesmo. Não um frio de geladeira, mas um frio igual do congelador. Aí não teve jeito, Ana começou a chorar. O que foi, Ana? Você não vai querer brincar na neve? Perguntou Rosa, sua mãe. Não, disse Ana chorando e apertando a Lucilinda. Eu não quero ir para a Noruega. Todo mundo ria quando Ana falava Noruega errado. Até mesmo o André, sentado na frente dela, se virou para rir. É Noruega, Aninha, Noruega, não Noruega. Você sabia que lá tem monstro das neves? Aquilo fez a Ana chorar ainda mais. O que é o monstro da neve? André, pode parar com isso. Você não está ajudando em nada. E Ana chorava mais e mais. André não parou até que Alberto, seu pai, chamasse sua atenção. Eu não quero ver o monstro das neves, disse Ana. André riu dela mais uma vez. A mãe, na tentativa de acalmá-la, lembrou das melhores amigas de Ana do colégio. Filha, e se suas amigas do colégio estivessem aqui? Você gostaria que elas vissem você chorando assim? Porque está com medo de um monstro que nem existe? A lembrança das amigas do colégio fez com que Ana parasse de chorar um pouco. Depois, ela imaginou que, quando voltasse para a escola, queria contar para as amigas que lutou com o monstro, que ele queria transformar todo mundo em gelo e ela conseguiu impedi-lo, dizendo assim: parado em nome da lei. Você conseguiu ouvir, filha? A mamãe Rosa insistiu, segurando o rostinho de Ana com uma das suas mãos. O monstro das neves não existe, Ana. Ana parou de chorar, porque agora queria que ele existisse e queria lutar com ele e vencê-lo para contar para todos da escola. Mas mãe, como que ele é? Aonde ele mora? Filha, ele não existe. André era o mais disposto a dar informações para Ana. Ele é enorme, Ana. Parece com um gigante. É coberto de neve por todo o seu corpo, mas quase ninguém consegue vê-lo, porque ele vive longe das pessoas, lá nas montanhas. Quando finalmente pousaram em Oslo, Ana acabou esquecendo a história do monstro das neves. Quando desembarcaram no aeroporto, Ana nem sentiu tanto frio. Ela achou que tudo estaria tão branco como a neve, mas estava tudo azul. Seu pai logo explicou para todo mundo que a Noruega tem essa hora azul no inverno. Depois que Ana e sua família desceram por um elevador para pegar uma espécie de trem, que frio que eles sentiram! As mãos começaram a ficar geladas, principalmente as pontas dos dedos. E quando falavam, parecia que saía uma fumaça da boca. Papai, mamãe e André começaram a colocar roupa sobre roupa. Até na Ana, a mamãe Rosa começou a colocar um monte de coisas. Casacos, cachecol, gorrinho, luvas. Ana achou tudo aquilo muito engraçado. Dali pra frente, Ana descobria algo novo e encantador sobre a Noruega. Ela gostou dos tijolos vermelhos do hotel e do jeito de como ele era quentinho por dentro. Achou divertido a sua mãe secar seu cabelo toda vez que precisava lavá-lo,
com um secador que tinha dentro do banheiro, lá no quarto do hotel. Antes de ir para o festival de robôs, Ana, André, Alberto e Rosa andaram pela cidade de Oslo. Quando foram para a rua pela primeira vez, viram uma cena que parecia esquisita. A dona de uma loja jogava uma espécie de pó na neve. A mamãe Rosa comentou que quando a neve começa a derreter, ela fica lisa e perigosa. Para o chão da rua não escorregar tanto, os noruegueses tinham o costume de jogar sal nas calçadas. Com o chão sem escorregar, lá se foram Ana e sua família a passear. Em um dos dias, visitaram uma estação de esqui, muito famosa pelas Olimpíadas de Inverno, aquela que reúne pessoas de todo o mundo. Ali perto havia um tipo de parque, que pegaram uma espécie de carrinho de neve, parecido com um trenó. Ana e seu irmão passaram a tarde toda deslizando pela neve. Em outro dia, foram a um museu de barcos antigos de madeira, cheios de entalhes. Papai Alberto explicou para André que eles pagaram 50 coroas norueguesas para entrar no museu, o que era mais ou menos R$ 24 aqui no Brasil. Ana gostava muito de comer os peixes que tinha em Belém, sua cidade. Gostou dos peixes que encontrou na Noruega. Depois veio o dia do festival. Ana conheceu crianças de todo o mundo. Haviam crianças da América do Norte, da África, da Ásia e até mesmo da Oceania. Todo mundo reunido na Europa, acompanhado por suas famílias. A maior parte do tempo, Ana ficou com as crianças desses outros lugares, junto com sua mãe e uma monitora do festival, que fazia um monte de brincadeiras legais com peças de montar. Ana não conseguia se comunicar com as crianças, porque todas falavam uma língua diferente da dela. Algumas meninas gostaram da Lucilinda e vieram ajudar a Ana a pentear o cabelo da boneca. Alguns meninos vieram brincar com a Ana quando ela estava montando seus próprios robôs com as pecinhas de montar do festival. No fim, já era quase dia de voltar para o Brasil e Ana não tinha visto nenhum monstro das neves, nem tinha congelado e nem tinha lutado com ninguém. Na verdade, ela tinha se divertido bastante. E então era isso. Agora era dormir, para o outro dia acordar e voltar para casa. Estava bem perto do fim, mas foi naquela noite que começou a nevar de um jeito bem mais forte do que todo mundo esperava. Nossa, que história mais legal, hein, gente? O que será que vai acontecer daqui para frente agora com a família da Ana? Vamos continuar a leitura? Vamos lá? A nevasca. Quando Ana e a família acordaram no outro dia, que surpresa! A Noruega, que dava para ver da janela do quarto do hotel, parecia mais branca do que antes. A neve daquele dia era como se estivesse cheia de glitter e caía do céu sem parar. A princípio, Ana ficou toda animada com o que iria fazer naquele dia com tanta neve em todo lugar. Mas então percebeu a preocupação de seus pais e logo a fez desanimar. Tinha nevado tanto naquela noite que eles não poderiam sair do hotel e ir para o aeroporto naquela manhã. O aeroporto estava fechado e os funcionários do hotel recomendaram a todos os hóspedes que ficassem no hotel. Agora, com todo mundo dentro do quarto, sem poder sair do hotel, olhando o mundo ficar cada vez mais branco do outro lado da janela, Ana começou a sentir medo da neve e daquele monstro terrível de novo.
Teria sido o monstro da neve que tinha mandado aquela nevasca? Antes que imaginasse mais coisas sobre o tal monstro, a mamãe Rosa pegou a Lucilinda e chamou Ana para brincar. André se preocupava em ver mais uma vez um monte de coisas que tinha ganhado no festival de robótica. Papai Alberto estava preocupado e queria saber como iriam voltar para o Brasil. Mas Ana, apesar de ter se divertido na Noruega, de repente queria ir logo para casa. Queria ver suas amigas do colégio, queria ver o sol. Ana não sabia, mas estava sentindo saudade de casa. Na hora do almoço, ainda no hotel, eles foram até o restaurante para tomar sopas bem quentinhas. Quase todos os hóspedes estavam lá. Ana e sua família, outras famílias, algumas com crianças, outras só com adultos, alguns casais novos, outros bem velhinhos, e também tinham gente que estavam sozinhas. Tinha uma senhorinha de cadeiras de rodas, com um cachorrinho, do qual Ana se aproximou. Mesmo em um idioma desconhecido, Ana entendeu quando a velhinha indicou que com o cachorrinho dela, Ana poderia brincar. Então, com o cachorro, Ana brincou e brincou, até que cansada ficou. Depois do almoço, Ana dormiu. Papai Alberto, mamãe Rosa e André também acabaram pegando no sono. Quando Ana acordou, demorou um pouco para ela se lembrar aonde estava e o que estava acontecendo. Todos no quarto ainda dormiam. Ela se lembrou da neve e foi até a janela. Tinha já parado de nevar e parecia que toda Oslo ainda dormia, enquanto Ana já estava acordada. Foi então que ela viu que na rua alguém se mexia, depois outro alguém e outro. Eram figuras enormes que mexiam na neve da rua. Cobertos de neve, alguns estavam até dentro de carros, parecidos com robôs do seu irmão. Aqueles só podiam ser os monstros da neve. Seu coração começou a bater forte, seu rosto esquentou, e então Ana correu até a cama dos pais e começou a gritar: "Os monstros da neve, mamãe! Os monstros da neve!" Pouco a pouco, seus pais e André acordaram. Eles acalmaram a Ana, dizendo que monstros não existiam. Ainda assim, foram até a janela ver o que estava acontecendo. Eram 5 horas da tarde. Como se toda a Noruega tivesse voltado à vida, mais ou menos ao mesmo tempo. As pessoas começaram a aparecer na rua, o barulho dos carros começaram a crescer pouco a pouco, e a rua voltava a ganhar vida. "Parou de nevar", disse seu pai. "Parou de nevar. Querem aproveitar nossa última noite para jantar fora?" Todos começaram a se arrumar para sair. Enquanto papai Alberto e André chamavam um carro para levá-los até o restaurante, Ana estava nos braços da mãe na calçada do hotel. E tudo estava muito bem. Até que um daqueles que pareciam os monstros da neve, que Ana tinha visto pela janela, começou a vir em sua direção. Se aproximava dela e era alto como se fosse um gigante e estava coberto de neve e chegava cada vez mais perto. Então Ana se encolheu no colo da mãe Rosa, que logo percebeu que ela estava com medo do monstro da neve e a Ana estava escondida. "Filha, monstros não existem. É só um homem tirando a neve da rua. A nevasca acabou." E quando ela deu uma olhada rápida na direção dele, viu que era mesmo só um homem ao lado dela e de sua mãe. O homem sorriu para ela e tirou de sua cabeça um capuz cheio de neve. A cabeça dele tinha um pouco de cabelo branco. Então, nessa hora, o carro chegou.
Vamos, Aninha, vamos até o papai e o André. Passando pelo homem, entraram no carro e foram jantar. Aninha, de uma vez por todas, com o monstro da neve, nunca mais iria se preocupar. No outro dia, no avião, enquanto penteava o cabelo da Lucilinda entre um desenho e um jogo do avião, ela estava feliz por estar voltando para casa, mas sentia um pouquinho de tristeza de deixar para trás a Noruega, as brincadeiras na neve, os robôs e até o homem que tirava o gelo da rua. Ele não era mesmo um monstro, na verdade era mais uma pessoa como tantas outras que ela havia conhecido naquela viagem. Ninguém era do Brasil como ela, não falavam português como ela, não comiam as mesmas coisas que ela, não brincavam com as mesmas brincadeiras, mas eram pessoas como ela. Bem, depois de toda a viagem, um dia, Ana estava indo dormir e comentou com o seu pai que gostava muito do sol, dos peixes de Belém e de suas amigas do colégio. Mas às vezes ela queria voltar para a Noruega e ver as pessoas de lá. Gente tão diferente de todos os lugares. Papai Alberto sorriu e disse: quem sabe um dia não voltaremos lá. Mas desta vez você não vai ter medo do monstro da neve, não é? Enquanto o papai Alberto gargalhou um pouco, Ana também sorriu e depois falou: não vou ter medo não, papai. Eu só tive medo porque ele era tão diferente. Aninha, o mundo inteiro é feito de pessoas. E as pessoas são diferentes mesmo. Porém, foram todas criadas, explicou o papai Alberto. Você não é igual ao André, o André não é igual a você, mas vocês dois são filhos meus e da mamãe. Em algum sentido, vocês sempre se parecerão com a gente, mesmo que sejam tão diferentes de mim e dela, ou até mesmo diferente de outros. Assim, o homem que tira a neve da rua lá da Noruega é tão diferente da nossa família, como nós somos diferentes das famílias que vimos na feira, das famílias da América do Sul, da Ásia, da África ou da Oceania. Mas apesar de tão diferentes, todos nós somos a imagem e semelhança do Criador. E por isso que somos também, em alguns sentidos, tão parecidos. Ai, que legal! Tudo gente, disse ela sorrindo. Tudo gente, o mundo todinho só de gente, concluiu ele. E levantou-se e apagou a luz e a deixou para dormir. E aí, gostaram da história? Legal, né? Agora vamos fazer algumas atividades relacionadas com a história que acabamos de ouvir. Então vai lá, pega seu material, seu estojo e vamos para as atividades. Turminha, nossa primeira atividade vai ser vivendo a experiência. E essa atividade vai trabalhar o eu, o outro e o nós. Vamos lá? Como vimos nessa história, quando precisou ir para a Noruega com sua família, Ana não sabia que a Noruega era um lugar que tinha neve, porque aqui no Brasil não neva. Mas vamos tentar ter uma ideia de como a neve pode ser? Lá na escola da Ana, sua professora, ela tentou fazer uma experiência para simular a neve. Porém, a professora seguiu algumas etapas. Vamos observar as etapas que a professora seguiu, turminha. Primeiro, ela fez uma roda de conversa, explicando para as crianças o que ia ser feito. Ela sugeriu fazer uma água bem gelada, como se fosse a neve. A segunda etapa, ela colocou a mão para ter a certeza que a temperatura da água estava parecida com a temperatura da neve. E por fim, a última etapa foi a vez das crianças sentirem essa experiência
de colocar a mãozinha na água e sentir a sensação de estar pegando a neve. Olha que legal! Se você quiser, você pode fazer essa experiência na sua casa também, com a ajuda da mamãe ou do papai, combinado? Então vocês vão precisar de um refratário para colocar água. Essa água vai ser levada para o congelador, deve permanecer lá por mais ou menos 20 minutos. Aí você vai colocar a mãozinha e sentir a sensação de como a neve é gelada. Combinado? Aí depois você pode gravar um vídeo e mandar para a professora, para os amiguinhos terem e verem a sua experiência, tá bom? Turminha, agora vamos ver qual atividade aqui do livro que vocês vão fazer. Nas imagens a seguir, pinte de verde o quadradinho da imagem que ilustra a primeira parte da experiência. Pinte de amarelo o que ilustra a segunda parte e de azul a terceira parte. Então vamos lá, agora é a sua vez. Turminha, vimos também com a história da Ana que em países muito frios da Europa, como a Noruega, as crianças brincam na neve. Elas brincam de trenó, elas brincam de fazer bonecos na neve e até mesmo elas brincam de guerra de neve. Vejam as imagens a seguir. Temos a imagem das crianças brincando no trenó, crianças montando bonecos de neve e crianças brincando na neve. Olha que legal, hein, gente? Aqui no Brasil não temos neve, mas temos as brincadeiras que dá para brincar em dias de sol. Desenhe no espaço abaixo algumas dessas brincadeiras, bem brasileiras. Agora, gente, você vai escolher uma ou duas brincadeiras preferidas, que dá para brincar em dias ensolarados. Pular amarelinha, pular corda, brincar de roda-roda, brincar de boneca, brincar de bola, brincar de pega-pega, esconde-esconde. São tantas as brincadeiras que a gente pode brincar aqui no Brasil, não é verdade? Aí você vai escolher as suas preferidas e desenhá-las, combinado? E não esqueçam de tirar fotos e mandar lá na escola web para ganhar uma figurinha bem legal. Turminha, a gente aprendeu também com a viagem da Ana que as pessoas de outros países falam outros idiomas e muitas das vezes a gente não consegue falar ou entender o que eles querem falar pra gente. Porém, a gente tem outras maneiras de se comunicar além da fala. Podemos nos comunicar por desenhos, por gestos, entre tantas outras maneiras. Agora, imagine se uma criança da Noruega estiver vindo para o Brasil e você quer ensinar como que brinca com a sua brincadeira preferida. Como que você faria para explicar como brinca para essa criança, se ela fala outro idioma? Difícil, né? Talvez não. Você pode fazer um desenho no espaço abaixo de como que você explicaria de como é legal brincar com a sua brincadeira preferida aqui no Brasil. Combinado? Então eu vou explicar melhor. No espaço abaixo você vai fazer um desenho ou você pode escrever um pequeno texto de como que você explicaria a sua brincadeira preferida para uma criança de outro país. Combinado? Aí você tira foto, grava um vídeo e manda aqui para a professora. Turminha, agora que vocês já terminaram as atividades do livro de competência auditiva, a professora vai propor duas atividades para vocês. A primeira atividade é essa daqui. Tem vários meios de transporte. Que legal! Vocês vão colorir todos esses meios de transporte, tá bom? E depois circular qual foi o meio de transporte utilizado para Ana e sua família chegar na Noruega. Combinado, meus amores? A próxima atividade é essa daqui, do boneco de neve. Ligue os pontos.
vocês irão ligar os pontos seguindo a sequência numérica, começando no número 1 e acaba no número 27. Combinado? Aí você vai ligando pontinho por pontinho, seguindo a ordem. 1, 2, 3, assim por diante, tá bom? Aí depois que você descobrir qual é essa figura, você vai colorir. Afinal de contas, lá no país que eles foram viajar, na Europa, tinha muita neve, não é verdade? Então vamos fazer esse lindo boneco de neve também. Turminha, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e se divertido muito. Agora é a sua vez. Vai lá, faça suas atividades com capricho, dedicação e não esqueçam de registrá-los. Tirem foto, façam vídeos e compartilhem na escola web para você ganhar uma figurinha bem legal. Combinado, meus amores? Então, um beijo. Até a próxima aula.